Um ótimo dia para você ligado aqui na programação da Rede Câmara São Paulo. Este é o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal. Em cada edição aqui você acompanha algumas falas dos vereadores que sobem à tribuna nas sessões plenárias para discursar. São temas escolhidos pelos próprios parlamentares sobre diversos assuntos relacionados à capital paulista e ao Brasil. Cada manifestação tem cerca de 5 minutos. Hora de ver o que de melhor aconteceu. Roda aí. Obrigado, presidente, vereador Alessandro Guedes. Tenho muitos assuntos hoje para falar aqui, mas vou me restringir a alguns deles para abordar algumas questões. Primeiro, eu queria falar sobre a proposta de privatização da Sabesp, feita pelo governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo. Eu não entendi até agora por que o governador quer privatizar a Sabesp. Uma vez que é uma empresa que tem praticamente 90% ou 99% da cidade coberta por atendimento de água. O restante que ela não tem de esgoto, não atende também os 99% de esgoto, decorre da falta da regularização dessas áreas da cidade. Então, não entendi até agora por que o governador quer privatizar a Sabesp. Porque todas as informações que nós dispomos, tudo será pior com a privatização da Sabesp. Por que será pior? Porque vai tirar direito dos trabalhadores. Para que a Sabesp aumente seus lucros, ela precisa quebrar o direito dos trabalhadores. Isso é um primeiro passo que acaba se dando com a privatização. Segundo, aumenta a tarifa, né? Os serviços pioram. E aumenta a tarifa para aumentar o lucro. A empresa pública não tem lucro, a empresa privada precisa do lucro para satisfazer a ganância de seus donos, né, vamos dizer. Então vai aumentar o lucro. E serviço público não pode dar lucro. Não é possível, numa sociedade como o Brasil, uma empresa extrair lucro da população trabalhadora que já tem os seus rendimentos abaixo de suas necessidades. Então, eu não entendi as propostas do governador. Eu sei que elas serão péssimas para os trabalhadores da Sabesp, péssima para os consumidores e péssima para a cidade de São Paulo. A gente sabe que as empresas públicas não podem dar lucro. Nós estamos vendo aqui o caso que os colegas já denunciaram aqui, da funerária, né? Trabalhadores estão tendo que fazer vaquinha para poder enterrar os seus entes queridos, porque subiram o preço dos serviços da funerária. Então, o serviço público não pode dar lucro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto por que o Tarcísio, o governo do Estado, não melhora as escolas? As escolas do Estado de São Paulo é uma vergonha total. Eu tenho recebido gente no gabinete, diretores de escolas do Estado, aqui no gabinete, eles não têm nem folha de papel. Não tem papel nas escolas, não tem informática, não tem nada nas escolas do Estado. Então, um governador que se preocupa com privatização da Sabesp, de uma empresa que funciona bem, e abandona as escolas, ele não tem condições de ser governador desse estado, porque ele vai levar esse estado a um poço sem fundo, a um buraco. Então, Tarcísio, arrume as escolas, coloque informática nas escolas, coloque quadras de futebol nas escolas, faça a manutenção das escolas, pague bem os professores da rede estadual, coloque mais professores. A maioria das escolas não tem professor e os professores ficam sem aula. Então, vamos pedir para o governo Tarcísio
para investir nas escolas e não se preocupar com privatização da Sabesp. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas, a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara e os nossos nobres pares, vereadores e vereadoras, e o nosso presidente hoje em exercício, Chechel Trípoli. O que eu venho dizer aqui é algo que eu tenho falado já há muitos anos nessa casa. Eu tenho um projeto de 2011, que é a questão de detectores de metais nas escolas. Já passou em primeira, pronto para ser votado em segunda. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu sei que tem uma parte de vereadores aqui, uma parte da sociedade que é contra isso, porque isso vai afetar o emocional da criança, vai afetar sim o emocional daquilo que aconteceu de novo no Sapopemba ontem. É um absurdo. Me dê uma proposta melhor. Não adianta eu arrumar psicólogos, terapeutas, assistentes sociais para depois do acontecido. Eu mando a minha filha de 17 anos para a escola. Está lá dentro da sala de aula. Eu vou levar ela na porta, ela entra e vai para a escola. E aí o que acontece, gente? Vem lá um outro menino com uma arma que viu no YouTube. Vou lhe dizer, eu fiz um pronunciamento na minha rede social. Tá bombando. Falei do projeto e eles estão me dizendo, me dê o nome dos vereadores que não querem votar isso. Me dê uma proposta diferente. Vou fazer um apelo aqui ao nosso prefeito Ricardo Nunes, que ele é extremamente sensível nessa questão. Temos que colocar detector de metais até que essa política desse país dê um jeito. Porque não dá mais para me permitir sumir não sei quantas metralhadoras aí do exército, como que fosse metralhadora, um pedacinho de papel que eu ponho na bolsa e saio aí. Você vai lá no Rio de Janeiro, os caras pondo fogo em inúmeros ônibus, no transporte, que os filhos dele, a mãe, o trabalhador que está dentro desses ônibus, precisa desses ônibus e vai ficar sem eles. Que raio de país é esse que a gente vive, cara? Todo mundo só quer alisar a cabeça. Precisa de mais educação. Eu estou na vida pública há 30 anos, eu nunca vi essa educação chegar. E vou dizer mais. Da minha época até hoje, te garanto que a gente regrediu muito na questão da educação. E não é só a educação, não. A todas as políticas públicas que hoje a gente implanta. Eu tenho falado, pessoal, com as pessoas da minha faixa etária, médicos, professores, diretoras de escola, e pensam como eu. Nós estamos regredindo e voltando quase que 20, 13 anos, 15 anos para trás. É a questão da vacinação. Então chega de a gente passar a mão na cabeça. Nós precisamos de medidas efetivas. Vai resolver? Não sei, mas que eu já vou coibir alguns de querer pôr uma arma ou uma faca ou qualquer outro objeto dentro de uma mochila e entrar dentro de uma sala de aula. Isso não é só para os alunos, para qualquer pessoa que entre dentro do recinto escolar. Você vai no Ministério Público, está lá o detector de metais. Você vai lá na Assembleia Legislativa, está lá o detector de metais. Você vai lá no aeroporto, passar por qualquer lugar que você vai viajar, está lá o detector de metais. Qual é o problema, gente? Nós temos um problema agudo agora. Nós temos que, de uma maneira, tentar coibir alguma coisa. Quem será o próximo?
te garanto, tomara a Deus que não aconteça, mas cada vez mais as pessoas que estão atingidas por essa violência são pessoas conhecidas, pessoas que estão em torno de nós. Está chegando perto, Toninho. Eu sei que você é um que discute muito essa questão, mas nós não podemos mais esperar, como ontem, uma menina de 17 anos, que foi para a escola, e ela vai para casa dentro de um caixão, nem para casa mais volta. Isso é muito triste, é revoltante, e os governantes têm que tomar uma atitude. Isso não é só da prefeitura, do governo do estado, isso é deste país. Daqui a pouco, quem está preso em casa somos nós. E a galera da bandidagem está toda aí fora, andando, comandando tudo, quebrando ônibus, quebrando os prédios públicos, matando pessoas inocentes. Então, está na hora da gente criar, esses governos têm que criar vergonha na cara e dar um jeito nessa questão de segurança. Não dá mais para a gente ficar nessa situação. Tô fora, gente. Isso é absurdo. Cada dia que você liga a televisão ou uma rádio para você saber as últimas notícias... Pelo encerramento, vereadora, por favor. Está encerrando. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. É desanimador. Muito obrigada. Muito boa tarde, presidente, vereador Chechel Trípolo. Quero cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara São Paulo, leitor de Diário Oficial, os pares presentes no dia de hoje. Venho aqui trazer, na verdade, uma nota de pesar, mas uma tragédia que aconteceu na escola estadual no dia de ontem. Foi com pesar que a bancada de vereadores do PT recebeu outra notícia de violência na manhã dessa segunda-feira 23, envolvendo o estudante na Escola Estadual Sapopemba, no Jardim Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Mais uma tragédia. Segundo a imprensa, abre aspas, uma aluna da Escola Estadual Sapopemba, alvo de tiros na manhã de hoje, relatou o desespero dela e de outras colegas, que saíram correndo da sala de aula quando outro estudante, que também seria aluno da instituição, matou uma garota e feriu outras duas. E, de acordo com as notícias, abre aspas, as motivações ainda são investigadas. O advogado Antônio Edio, que representa o atirador, o adolescente, diz que tomou a atitude na tentativa de resolver um bullying e a homofobia que sofria. A atenção dada a mais essa tragédia por parte do governador do estado de São Paulo foi publicar em suas redes sociais a seguinte nota, abre aspas, estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, 3 alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. É o mesmo governador, com sua equipe, consternados, que veta leis que se propõem a contribuir na melhoria da educação do Estado. Como o projeto de lei 637/2023, que previa a ampliação da rede de psicólogos e assistentes sociais na rede estadual de educação básica, do deputado Paulo Feurilo, líder da bancada do PT na Alesp. Lembrando que já fazem 7 meses da tragédia em uma escola na Vila Sônia, que ceifou a vida da professora Elizabeth Tereiro, e mudou a vida da comunidade escolar, e parece que nada avançou. É o mesmo governador que encaminhou a proposta de emenda à Constituição PEC, que pretende flexibilizar o percentual mínimo de dinheiro que deve ser aplicado na educação, retirando 9,6 bilhões da área em 2024. É o mesmo governador que se sente constrangido, desconsolado, pesaroso, sentindo magoado nas redes sociais, mas na vida real,
não executa a política educacional e retira recurso da educação sem o menor remorso ou mágoa. Mas o povo paulista, acalme-se. Nem só de Tarcísio vive o nosso Estado. A esperança vem do governo federal, do governo Lula, que como parte da política de educação, de prevenção e respeito com a educação das crianças e jovens brasileiros desempenha o programa, abre aspas, Operação Escola Segura, que investe mais de 150 milhões de reais. Programa de escola em tempo integral, programa de escola conectadas, programa de formação de gestores e professores, programas de acesso de povos e comunidades tradicionais ao Programa Nacional de Alimentação à Escola. Para mais detalhes sobre esses e outros programas, sugiro que acessem o novo PAC, Casa Civil, www.gov.br, demonstrando que o governo, que tem compromisso com a população, faz a diferença na vida das pessoas. Para ir finalizando, que meu tempo está encerrando, para enfrentarmos esse desafio de violência na sociedade e, consequentemente, nas escolas, é preciso pensar a educação do Estado de São Paulo como política integrante, como projeto de Estado que conecte a cultura, o esporte, assistência social, saúde, renda, trabalho e segurança pública e emprego, e acesso à tecnologia, proporcionando aos estudantes perspectiva de futuro, de reconstrução e transformação do cidadão, da comunidade, da sociedade de forma integral, pois apenas notas tímidas em redes sociais, sem ações efetivas, não irão resolver os problemas da sociedade paulista e nem os reflexos desses problemas nas nossas escolas paulistas. Nossa solidariedade às famílias e a toda a comunidade escolar do Estado de São Paulo. Infelizmente, presidente, na segunda-feira próxima passada, tivemos essa triste notícia em mais uma escola estadual. É bom que as políticas públicas, estou encerrando, presidente, é bom que seja implantada a política pública com qualidade, que garanta segurança dentro das escolas, porque o estímulo que recebeu 2, 3 anos, centenas e milhares de jovens, foi esse. Agora o resultado acha que se resolve com a arma na mão, e isso não é resultado. É lamentável, presidente. Depois do intervalo tem mais Tribuna Livre, voltamos em instantes. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Tribuna Livre no ar de novo, vamos para a segunda rodada de discursos. Bons debates. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, boa tarde, presidente, boa tarde às pessoas que nos assistem. Eu queria primeiramente dizer que lamento profundamente o que aconteceu ontem na Escola Estadual Sapopemba, lamento profundamente a morte da estudante Giovana e presto aqui as minhas sinceros sentimentos à família da Giovana e também de toda a comunidade escolar que, diante de um fato como esse, sofre, tem dores, tem sequelas, precisa de acompanhamento psicológico, precisa de incentivos. Então, diante do fato que aconteceu ontem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é demonstrar nossa solidariedade com a comunidade escolar, demonstrar nossa solidariedade com a família da estudante que foi assassinada e demonstrar os nossos profundos sentimentos a todas as pessoas envolvidas diretamente nesse caso. Mas eu queria abordar aqui a raiz
desse problema, que é a violência, que não é a violência das escolas, é a violência contra as escolas. Por quê? Porque a gente vê que nos últimos anos, esse tipo de violência nas escolas, ele tem aumentado. Esse tipo de ataque armado dentro das escolas tem aumentado. E isso só pode ser o resultado de uma política de incentivo ao uso de armas. Tanto pelas legislações que flexibilizaram o uso de armas nos últimos anos, quanto pelas redes sociais, pelos jogos que incentivam também esses jogos e essas redes sociais com armas e discursos de ódio. Nós temos aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar em defesa das escolas contra a violência e discursos de ódio que o nosso mandato preside. E o nosso diagnóstico é exatamente que nos últimos anos, com o avançar da proliferação das armas e com o avanço do discurso de ódio, que é o discurso racista, o discurso machista e misógino, o discurso LGBTfóbico, o discurso nazista, que tudo isso fez aumentar a violência que ultrapassa os muros e adentra o ambiente escolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a raiz desse problema está na sociedade, que está cada vez mais violenta e se utilizando de instrumentos de violência como as armas e como o discurso de ódio. E eu queria dizer que sempre que acontece um caso como esse, a primeira política que vem à mente das pessoas é: vamos vigiar e punir. Vamos colocar detectores de metais, vamos colocar câmeras, vamos aumentar a punição. E eu digo, pode-se fazer tudo isso, mas isso não vai resolver o problema. Sabe por quê? Sabe que detector que a gente tem que ter? Nós precisamos de um detector de ódio. Vamos espalhar detectores de ódio, porque o ódio ele precisa ser eliminado da sociedade. O ódio às mulheres, o ódio aos negros e negras, o ódio às pessoas LGBTQIA+, o ódio àqueles que são diferentes, o ódio aos palestinos, o ódio que está espalhado por toda parte com a intolerância, com discursos extremistas, com discursos bolsonaristas. Esse ódio, ele precisa ser detectado e ele precisa ser eliminado, porque ele é a raiz da violência. A raiz da violência é esse ódio. E por isso que a gente precisa, sim, pregar a paz. E a paz não é um discurso vazio. A paz precisa de políticas públicas. Tanto de políticas públicas acolhedoras, que nesse momento significam ampliar o acesso desses jovens a psicólogos, a assistentes sociais, porque inclusive o Tarcísio vetou o PL que tratava de colocar psicólogos em todas as escolas, está querendo diminuir as verbas da educação. Então, como é que você vai ter uma escola acolhedora sem profissionais? Como é que você vai ter uma escola acolhedora com menos recursos para a educação? Nós precisamos de escolas acolhedoras, de escolas que propagam uma cultura de paz. E isso não é um discurso vazio, começa por ter estrutura. Começa por ter políticas nos currículos escolares que falem de igualdade de gênero e igualdade racial. Nós precisamos de mais Paulo Freire, porque Paulo Freire pregava a paz e não Bolsonaro e bolsonaristas que pregam o ódio e que pregam a guerra. Obrigada, presidente. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. O Tribuna Livre volta no próximo programa com mais discursos dos vereadores da Câmara. E antes de me despedir, reforço o convite para você acessar a nossa playlist no YouTube. Aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. E até mais, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.